Gente, integrantes da equipe de Luiz Inácio Lula da Silva estão tentando travar indicações que Bolsonaro já fez, mas que estão numa fila para serem analisadas pelo Congresso. Foi uma reportagem que eu vi com foco nas relações exteriores mais cedo no Estadão. O Pedro Teixeira foi a campo, conseguiu ampliar e traz aqui para a gente a apuração. Conta, Pedro. Tudo bem, Dani? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Olha só, o presidente Bolsonaro tem a possibilidade de indicar pelo menos 16 desembargadores para tribunais regionais federais. Tem também uma série de embaixadores que foram indicados e que precisam ser aprovados pelo Senado Federal, e é justamente neste sentido que a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai trabalhar para postergar a decisão sobre isso já para o ano de 2023, para que eles possam alterar essas indicações eventualmente se acharem necessárias. Por exemplo, tem uma lista aqui de embaixadores que foram indicados pelo presidente Bolsonaro e que estão aguardando a análise da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Tem um embaixador, uma indicação para embaixadora na Argentina, na Guatemala, na Itália, África do Sul, Vietnã. Há também indicações para postos nas Nações Unidas, além, é claro, destas posições nos tribunais regionais federais. Eu conversava com alguns parlamentares ligados ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e eles me disseram, olha, o seguinte, o objetivo é atrasar, dificultar essas votações, principalmente nas comissões especiais, para que isso aconteça, justamente para que a gente possa ter a liberdade de escolher a partir de 2023. Isso porque um dos parlamentares que eu conversei disse o seguinte, olha, a gente pode até trocar o embaixador, mas como o processo é muito burocrático, então tem aprovação por parte do país que recebe a indicação deste embaixador, depois todo um processo de análise no Senado Federal, com indicação de relator, a execução de um relatório, a votação na comissão especial. Como esse processo é muito burocrático, o ideal é que a gente dificulte ao máximo essas indicações, eventuais aprovações, para que a gente possa ter autonomia a partir do dia 1º de janeiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como presidente da República e pode eventualmente fazer algum tipo de alteração nestas indicações. A gente vai seguir acompanhando, que agora começa todo aquele trabalho de formiguinha, né, Dani? De dificultar todos os espaços que já estão desenhados pelo governo federal para que o governo que está em transição, que toma posse a partir de janeiro, possa desenhar o caminho que eles avaliam como ideal. Volto com você. Boa, querido, obrigada. E eu vou pegar aqui pela mão o Yuri Pita e o Leandro Rezende para a gente falar sobre esse assunto, porque é isso, né, meninos? Depois, quando embaixadores, por exemplo, eles são uma escolha do presidente da República, né? É um cargo de confiança do presidente da República. Então, aprovar faltando um mês para o governo acabar, né? Ou 2 meses, né? Para o governo acabar efetivamente, porque o Congresso entra em recesso ali no meio de dezembro. Enfim, significa você gastar dinheiro, porque tudo é dinheiro, né? Gastar dinheiro para alocar alguém que semanas depois vai estar fora do game. Começa com você, Yuri. Não, pois é, que todo fim de governo tem a alocação deste ou daquele aliado mais significativo. A gente viu isso com alguns ex-ministros em governos passados, governo Fernando Henrique, por aí vai. Mas o volume que foi colocado desta vez aí para passarem por sabatinas no Senado e vários postos diplomáticos, isso que acabou causando esse ruído todo. E a política, e é importante também a gente lembrar que a política externa no governo Bolsonaro como um todo sempre foi motivo de muito debate, de muita controvérsia, defendida pelo governo, mas também bastante criticada por embaixadores de carreira, por alguns nomes ilustres da diplomacia brasileira. Para citar uma pessoa a quem eu recorro diversas vezes quando quero entender desse assunto, o embaixador Rubens Recupero fez nada menos do que talvez a maior historiografia da política externa brasileira. Sempre foi muito crítico a forma como o governo Bolsonaro lidou com a política externa brasileira e o quanto se tornou uma pauta delicada em função das questões, em especial das questões ambientais. E aí acaba sendo mais um motivo aí de ruído nessa reta final da diplomacia sob o governo Bolsonaro. Leandro?
Não, Dani, basicamente isso, né? O custo financeiro que se teria e também o custo político, né? De você ter que tirar pessoas dos seus postos de trabalho com a chegada do novo governo, que tem, obviamente, a prerrogativa de escolher os embaixadores, né? É mais um foco aí de embate, né? Desse final de governo Bolsonaro e essa já no meio da transição para o próximo governo, que é o governo do ex-presidente Lula, né? Chamou a atenção nessa apuração do Pedro, né? Que são indicações que estavam na fila, já poderiam ter sido votadas há mais tempo, acabaram e vai acabar que não serão votadas, né? Vão ficar postos vazios aí até que o Lula assuma o governo no dia 1º de janeiro.